É o mês de novembro, estamos então no Novembro Azul e o quadro Fala Doutor de hoje é dedicado a esse tema. Mais que a prevenção ao câncer de próstata, o alerta é também para a saúde do homem, de modo geral, ou seja, a prevenção. E para falar mais com a gente então sobre o assunto, inclusive com a sua participação, é só enviar perguntas, relatos pelo nosso WhatsApp. Está aqui o médico, doutor Lucas, muito boa tarde, obrigado pela vinda desde já, doutor. Boa tarde, Sabrina, boa tarde, telespectadores, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um assunto importante demais. Exatamente, eu acho que as mulheres têm muitos meses, então a gente tem um mês que é o Outubro Rosa, a gente fala um pouco de câncer de colo de útero, mas muitas vezes o homem, até por uma questão cultural, deixa a saúde relegada de lado. Isso mesmo, o homem dá uma escapada dessa ida ao consultório? Infelizmente, os que vão são levados pelas esposas. Vê só. E esse mês eu acho que traz esse assunto importante, que é um tema que é abordado internacionalmente, é o Novembro Azul, mas é importante que ele traz para a gente esse conceito de cuidar da saúde do homem. Então o foco central é o câncer de próstata, mas junto com isso faz com que o homem reflita um pouco sobre a sua saúde e já que dá aquela passada no consultório para discutir sobre câncer de próstata, a gente pode aproveitar, os médicos aproveitam para chamar atenção para outras coisas também, né? A questão do tabagismo, álcool, problemas cardíacos, sedentarismo. Então são diversas questões que a gente tem que aproveitar esse momento, né? A gente está fomentando a saúde para o câncer de próstata, mas a gente aproveita esse momento porque o ser humano não é a próstata, é tudo. Pois é. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta que ao longo desse mês a gente tem se dedicado até há poucos dias, no Balanço Geral a gente também fez essa pergunta, e aí para quem está assistindo ver mais agora para reforçar. A mulher a gente sabe, né? Primeira menstruação, vamos procurar o médico especialista, o ginecologista. E o homem tem uma idade então para ir a primeira vez ao médico especialista? E que médico pode ser esse? É o urologista? Então, de forma geral... Por exemplo, na adolescência, já pode ir? A gente pode ir, não necessariamente vão ser solicitados exames, é importante isso. Então, a gente tem exames que a gente chama de exames de triagem, nenhuma, ou se ela tem hipertensão, diabetes, colesterol alto, a gente vai indicar solicitar alguns exames. Mas a partir da adolescência, sim, é um adulto jovem, pode passar, consultar e até programar quando serão as próximas consultas. Né? E falando um pouco melhor de câncer de próstata, esse é um tema que mesmo entre os médicos, oncologistas, urologistas, no mundo inteiro, ainda está em debate. Quando começar, se começar e como fazer esse rastreamento. Tá? De forma geral, a partir dos 50 a 55 anos, é indicado que o homem vá ao seu médico, seja urologista, seja o clínico geral, para discutir sobre a realização dos exames de rastreamento. E aí são dois. A gente tem o PSA e tem o toque retal. Certo. Então, de acordo com o consenso que você lê, eles indicam indicam os dois, às vezes não indicam, dependendo da idade. Então, de novo, é um tema controverso. A partir dos 50 a 55 anos, conversar com o médico a respeito. Agora, quem tem casos na família já, incidência de câncer de próstata, aí precisa um pouquinho antes? Então, isso é interessante, porque são os fatores de risco. Então, tem aqueles pacientes que não têm nenhum critério a mais e tem aqueles que têm um fator a mais. Quais são os fatores de risco que eu devo me preocupar um pouco mais? São, primeiro, a idade avançada. Então, um jovem de 30, 40 anos dificilmente vai ter um câncer de próstata. Certo. Tá? É uma idade para quem tem 60, 70 anos, de forma geral. Então, a idade avançada, raça negra. Então, negros têm mais câncer de próstata do que pessoas com a pele mais clara. Obesidade. Então, pessoas obesas também têm um risco maior. E esse é o único fator de risco modificável. Então, diminuindo a obesidade, mais atividade física, diminui o risco de câncer de próstata. E por último, histórico familiar. Então, pessoas que tiveram pais, tios, irmãos com câncer de próstata, principalmente em idade mais jovem, abaixo de 60, 50 anos, têm um risco bem maior de desenvolver. Então, para esses pacientes, já está mais bem consolidado o fato de esse nós temos que rastrear de uma forma mais efetiva. Tá? E a gente pode começar 40, 45 anos, depende também um pouco da idade que o familiar teve. Certo. Mas a gente começa ali 5 a 10 anos antes de fazer esse rastreamento.
O que preocupa no câncer de próstata é a forma silenciosa com que ela vai avançando, doutor? Exatamente. Então, ele é um câncer que, na maioria das vezes, ele tem um crescimento lento. E pela forma que ele cresce na próstata, ele não costuma dar sintomas nas fases iniciais. Ou seja, não dá dor, não tem um sinalzinho, nada? Nada. Não dá desconforto para urinar. Sim. Tá? Então, o paciente aquele câncer vai crescendo, crescendo. E aí, muitas vezes, quando ele descobre, ele já está metastático, ou seja, ele já saiu da próstata e foi para algum outro local do corpo. Normalmente, ele vai para os ossos. Então, esse sim é um problema, não só desse câncer, mas de vários tipos de câncer, que é esse começo silencioso. Então, dificulta o diagnóstico. E daí, ficaria a importância dos exames de rastreamento, PSA e toque retal, para a gente tentar identificar numa fase mais precoce, o que aumentaria a chance de cura da doença. Perfeito. Tá? O grande recado é, se a gente está falando em prevenção, porque se ela é tão silenciosa, às vezes quando se descobre, né, já está no estágio avançado, o grande recado é esse que o doutor acabou de falar, né? Procurar o especialista, fazer os exames de rotina para manter a boa saúde. Exatamente. Então, tem os exames de prevenção, PSA, toque retal, discutir com o seu médico a realização deles e quando e como realizar. E importante o fator de risco modificável que a gente tem aqui é a obesidade. Então, pacientes que estão acima do peso, pensem nisso. Atividade física, você vai fazer um bem não só diminuir a chance de câncer de próstata, mas para outros tipos de câncer e também para a saúde cardiovascular. Isso é o mais importante. Combate até o mau humor na atividade física. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela vinda, pelos esclarecimentos. Essa é a nossa ideia mesmo, trazer, repercutir, convidar esses homens a se prevenir. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Sabrina. Ótima tarde.